Epílogo. Truques sujos. Riso caminhava tranquilamente pelos corredores do antigo palácio de Orrocar nas planícies quebradas em busca de uma audiência. Jogou uma moeda no ar e a pegou. Depois estendeu a mão e abriu os dedos, e a moeda havia desaparecido. Claro que não por completo, pois a moeda estava secretamente na sua outra mão, surrupiada, escondida. Contar histórias, disse ele para o corredor, tem a ver, essencialmente, com trapacear. Ele enfiou a moeda no cinto com um gesto rápido, fazendo floreios com a outra mão como uma distração. Em um piscar de olhos, abriu as duas mãos diante de si, vazias. Tornou a coisa mais teatral ao arregaçar as mangas. O desafio é fazer com que todo mundo acredite que você viveu 1000 vidas. Fazer com que sintam a dor que você não sentiu. Fazer com que vejam as visões que você não viu. E fazer com que saibam as verdades que você inventou. A moeda apareceu na mão dele, embora Riz houvesse simplesmente a removido do cinto novamente. Ele a fez rolar pelos nós dos dedos, então a dividiu em duas, porque sempre haviam sido duas moedas unidas. Ele as jogou para cima, pegou-as, então fez com que aparecessem ser 4 ao acrescentar as duas que estivera escondendo na outra mão. Para contar histórias, é preciso usar os mesmos truques sujos que você usaria para brigar em um beco. Faça com que a pessoa olhe para uma direção errada e dê um soco na cara dela. Faça com que antecipe um golpe e se prepare, então se reposicione. Sempre a atinja quando ela não estiver preparada. Com um floreio, ele estendeu as duas mãos para frente de novo, vazias. No seu casaco, Estampa zumbiu de entusiasmo. Eu achei uma, no seu cinto, disse ela. Calada, retrucou Riso. Deixe o público ficar impressionado. O público? Riso acenou com a cabeça para o lado, onde alguns esprenos esquisitos o seguiam no ar. Eram quase invisíveis e deixavam um rastro de luz vermelha. Esprenos de vento, mas da cor errada. Ela estava expandindo sua influência, aquela criatura antiga. Ele estava curioso para saber aonde aquilo ia chegar. Também estava horrorizado, mas as duas emoções não anulavam uma a outra. Eu não acho que eles liguem para os seus truques, comentou a Estampa. Todo mundo liga para os meus truques. Mas você pode fazer as moedas sumirem com texto e iluminação. Então não importa quantas delas escondam no cinto. E se você fizer algo impressionante, todo mundo vai achar que foi feito com manipulação de fluxos. Riso suspirou, jogando 4 moedas no ar, então as pegando e apresentando uma única moeda. Eles nem mesmo usam essas aí como dinheiro aqui, acrescentou a Estampa. Então você só vai distraí-los. Use esferas. Esferas brilham e são difíceis de esconder na mão. Desculpas. Minha vida é feita apenas de desculpas. Ele moveu a moeda pelos nós dos dedos. A ilusão sem ter essa iluminação é superior, Estampa. Porque é falsa? Porque o público sabe que é falsa. Quando eles assistem e se permitem ficar impressionados, estão participando da ilusão. Estão dando a você algo vital, algo poderoso, algo essencial, a crença deles. Quando tanto você quanto o público começam um espetáculo sabendo que haverá uma mentira, a energia deles vibra afinada com a sua. Isso impele você. E quando eles vão embora, no final, impressionados, mas sabendo que foram enganados porque se permitiram ser, o espetáculo permanece nas mentes deles. Porque a mentira foi real, de algum modo. Porque eles sabiam que, se a analisassem, poderiam descobrir a verdade. Sabiam que devia ter havido falhas que poderiam ter captado. Sinais, segredos. Então, é melhor porque é pior do que uma ilusão usando mágica de verdade? Disse Estampa. Exatamente. Que idiotice. Riso suspirou,
fez sua moeda quicar do chão com um tilintar metálico e então a pegou. Dá para você ir perturbar outra pessoa por algum tempo? Ok, respondeu Estampa, animada. Ela saiu do casaco dele para o chão, então se afastou. O público de Esprenos do Vento Corrompido foi junto. Traidores. Riso tomou um corredor lateral, mas então sentiu alguma coisa. Um formigamento que fez suas respirações se agitarem. Ah, pensou ele. Havia antecipado aquilo, por isso havia deixado a torre, afinal de contas. Ódio não poderia encontrá-lo lá. Andou até a antiga sala de estar de Arrocar e se apresentou, visível, fácil de ser encontrado. Então, quando a presença adentrou a câmara de pedra, sem graça, Riso fez uma mesura. Bem-vindo, Reis. Nem de longe faz tempo suficiente. Eu notei o seu toque no contrato, disse uma voz dramática na cabeça de Riso. Você sempre foi esperto. Foi minha prosa brilhante que serviu de pista, minhas agudas capacidades de barganha, ou o fato de eu ter incluído meu nome no texto? Que jogo você está jogando aqui? Um jogo de senso. O que? Senso, Odium. O único tipo que eu tenho é contrassenso. Bem, isso e algumas moedas de 1 cento. Mas centavos também são contrassensos aqui também. Então, podemos ignorá-los. Tenho muitos assentos para o espetáculo, mas você nunca ligou para minhas apresentações. Então, em vez disso, o senso que importa é o senso que Dalinar consente com você, ainda recente. Eu odeio você. Crazy, querido, é para você ser um idiota. Se disser coisas inteligentes como essa por vezes demais, terei que reavaliá-lo. Eu sei que você ajustou o contrato na tentativa de obter uma vantagem. Como é a sensação de saber que Dalinar o venceu? Eu terei minha vingança, disse Odion. Mesmo que eu leve uma eternidade, Cefandrius. Eu vou destruí-lo. Divirta-se com isso, replicou Riso, andando em direção à porta. Diga-me, depois, se gostou de ficar todo contemplativo. Eu passei um século fazendo isso, certa vez. Acho que melhorou minha pele. Tão interessante. Como nunca identifiquei você em meio a todos os meus planos? Diga-me, quem você escolheria como campeão se estivesse no meu lugar? Por que isso importa? Indagou Riso. Faça-me esse favor. Riso inclinou a cabeça para o lado. Havia algo estranho na mudança de tom de Odium. Perguntar quem Riso escolheria? Raze nunca se importaria em saber. Deixe para lá, disse Odium rapidamente. Não importa. Seja lá quem eu escolher, vai destruir o campeão de Dalinar. Então usarei a ele e a meus servos desse planeta para finalmente fazer tudo o que desejo. Sim, mas onde você vai encontrar tantos cavalos disponíveis? Disse Riso, continuando a avançar para a porta. Ele começou a assobiar enquanto a presença de Odion ficava para trás. Aquilo acontecera exatamente como havia imaginado, exceto pela última parte. Andou mais devagar, revirando as palavras na mente. Será que Reyes estava ficando mais ponderado? Riso não precisava se preocupar, precisava. Depois de tudo aquilo, Odion estaria aprisionado em segurança, independentemente do que acontecesse. Não havia escapatória. A menos que... Riso subitamente perdeu o fôlego, mas então se forçou a continuar assobiando e andando. Um poder o atingiu por trás. Uma energia dourada, infinita e imortal. Os olhos de Riso se arregalaram, e ele arquejou, sentindo algo horrivelmente errado em relação àquele poder. Estou vendo que cometi um erro, disse o poder em um tom baixo e reflexivo. Ainda sou novo nisso.
Não deveria tê-lo pressionado para obter informações. O jeito é dar a você o que você espera. Mesmo um ser com milhares de anos de idade pode ser enganado. Eu sei disso por experiência própria agora. Quem é você? Sussurrou Iso. Odium. Deixe-me ver. Não consigo causar dano a você. Mas aqui você usou essa outra investidura para armazenar suas memórias, não foi? Porque viveu mais do que deveria. Porque viveu mais do que um mortal deveria. Precisa colocar o excesso de memória em algum lugar. Eu não posso ver somente, mas posso ver essas memórias, não posso? Pela primeira vez em muito, muito tempo, Riso sentiu um terror profundo. Se Odium destruísse as inspirações que continham suas memórias. Não acredito que isso vai lhe causar mal de verdade, observou Odium. Sim. Parece que os acordos do meu predecessor me permitem. Riso parou nos corredores do antigo palácio de Elrocar nas planícies quebradas. Olhou ao redor, então inclinou a cabeça para o lado. Tinha ouvido alguma coisa? Sacudiu a cabeça e continuou andando em busca de uma audiência. Jogou uma moeda no ar, depois estendeu a mão e abriu os dedos e a moeda havia desaparecido. Claro que não por completo, pois a moeda estava secretamente na sua outra mão, surrupiada e escondida. Contar histórias, disse ele para o corredor, tem a ver, essencialmente, com trapacear. Ele enfiou a moeda no cinto com um gesto rápido, fazendo floreios com a outra mão como uma distração. Então ouviu um tilintar e algo se soltou do seu cinto. Ele parou e achou uma das suas moedas falsas no chão, aquelas que podiam ser unidas para parecerem uma só. Mas só uma metade? Deveria estar guardada em segurança no pequeno bolso escondido na camisa. Ele a pegou, olhando ao redor para ver que ninguém havia notado o erro. Finja que não viu isso, Estampa, disse ele. Mas ela não estava no seu casaco. Esplena tormentosa. Havia escapulido enquanto ele não estava olhando? Levou uma das mãos à cabeça, sentindo uma estranha desorientação. Havia algo de errado. Mas o quê? O desafio, disse ele aguardando a moeda falsa, é fazer com que todo mundo acredite que você viveu 1000 vidas. Fazer com que eles sintam a dor, as visões, as verdades. Maldição. Alguma coisa estava errada. Para contar histórias, é preciso usar os mesmos truques sujos que você usaria para brigar em um beco, sussurrou o Riso. Estar sempre pronto para acertar um golpe quando o público não estiver preparado. Mas não havia ninguém prestando atenção. Não havia alguns servos de Sajanat a segui-lo pouco antes? Ele lembrava vagamente. Estampa os enxotara? Riso olhou ao redor, mas então sentiu alguma coisa. Um formigamento que fez suas respirações se agitarem. Ah, pensou ele. Havia antecipado isso. Foi por isso que havia deixado a torre, afinal de contas. Rodion não poderia encontrá-lo lá. Andou até a antiga sala de estar de Elrocar e se apresentou, visível, fácil de ser encontrado. Então, quando a presença adentrou a câmara de pedra sem graça, Riso fez uma mesura. Bem-vindo, Raze. Nem de longe faz tempo o suficiente. Eu notei o seu toque no contrato, disse uma voz dramática na cabeça de Riso. Você sempre foi esperto. Foi minha prosa brilhante que serviu de pista? Minhas agudas capacidades de barganha? Ou o fato de eu ter incluído meu nome no texto? Que jogo você está jogando aqui? Um jogo de senso? O quê? Senso, Odium. O único tipo que eu tenho é contrassenso. Bem, isso e algumas moedas de 1 cento. Ele baixou o olhar para a moeda que ainda estava na sua mão. Então inclinou a cabeça para o lado.
Eu odeio você. Raze, querido, é para você ser um idiota. Se disser coisas inteligentes como essa por vezes demais, terei que reavaliá-lo. Eu sei que você ajustou o contrato na tentativa de obter uma vantagem. Como é a sensação de saber que Dalinaro venceu? Eu terei minha vingança, disse Orion. Mesmo que leve uma eternidade, Cefandrius. Eu vou destruí-lo. Divirta-se, replicou Risa, andando em direção à porta. Diga-me se depois se gostou de passar um tempo consigo mesmo. O além sabe que ninguém mais aguenta sua companhia. Não importa, retrucou Orion furioso. Seja lá quem eu escolher, vai destruir o campeão de Dalinar. Então eu usaria ele e a meus servos neste planeta para finalmente fazer tudo o que desejo. Sim, bem, disse Riso da porta. Quando acabar, pelo menos tente se lembrar de lavar as mãos. Ele bateu a porta, então girou e continuou a seguir seu caminho. Tentou assobiar algumas músicas, mas nenhuma parecia perfeita. Alguma coisa estava interferindo na sua afinação. A presença de ódio havia ficado para trás. Havia algo errado? Não se preocupe. Está funcionando, pensou ele. Afinal de contas, o primeiro encontro cara a cara de Riso com ódio em mais de 1000 anos havia ocorrido exatamente como ele imaginara. Fim do livro 4 de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Nota final. Fardos, nosso chamado. Canções do lar, um conhecimento. Conhecendo um lar de canções chamado Nosso Fardo. Ketek escrito por El, erudito moldado estudioso das formas de artes humanas, para celebrar a restauração de Irmani. É curioso notar o peso intencional dado ao último verso do poema, uma vez que as poetas aletianas tradicionalmente colocam o peso na palavra central e constroem o poema com base nisso. Os cantores, como podemos ver, têm uma interpretação diferente dessa forma artística. E assim, infelizmente, chegamos ao fim de O Ritmo da Guerra. Agora temos que aguardar até dezembro de novo, né? Para Ventos de Verdade. Vai ser difícil. Mas, até lá. Continuamos. Vamos para Roda do Tempo. E os outros livros curtinhos que a gente conseguir fazer aí. Muito obrigado, pessoal, por todo mundo que está acompanhando aí. Valeu. A gente não consegue fazer tudo numa pancada rápida. Vai fazendo aos pouquinhos. Obrigado por todo mundo que está com a gente aí nesses 7 anos já. Valeu, tamo junto.